E vamos começar falando de estase, né, com uma imagem de movimento, né, de movimento difícil. O que seria a estase argumentativa na abordagem interacional da argumentação, né? Então, é interessante dizer que alguns artigos que foram traduzidos, né, traduzidos e também publicados por mim, que utilizam o termo estase, eu optei por utilizar a grafia do termo estase, não como é utilizada, por exemplo, pelo Rui Grasso, né? O Rui Grasso escreve estase com o plantão, sem o E, com S, estase. E é apenas uma opção, não é nem de terminologia, mas de tradução, porque como a gente já tem a palavra estase dicionarizada com estase, né? Não é com X, senão você entra em êxtase, é diferente, né? A estase com S, né? É assim que eu utilizo nos meus trabalhos em português, e é assim que a gente vai utilizar aqui, tá? A estase argumentativa. Então, já em 2005, né, em sua obra, o Plantin diz que a estase, quando os humores, né, são bloqueados e a arte médica tenta fazer com que o sangue se desobstrua e circule livremente. Vejam que interessante, é uma metáfora a palavra estase aqui, como a gente usa, né? Da mesma forma, a questão argumentativa, quando a circulação consensual de um discurso está bloqueada devido a uma contradição, a uma dúvida. Desta feita, a arte da argumentação procura restabelecer o fluxo normal, consensual do diálogo. Então, é interessante porque a palavra estase, ela vem de uma metáfora lá da medicina, né, que remete a... que está ligada à ideia de gangrena, né? Porque o que é a gangrena? É quando os vasos, quando o sangue ele não consegue circular, né? E forma aquela mancha, né? Que pode matar, pode gerar uma trombose, né? Quando existe um entupimento das veias. Então, tudo aquilo é um processo estásico, né? No sentido de circulação que para, na verdade, né? Enfim, que gangrena. Então, e metaforicamente trazendo para o mundo da argumentação, o Plantin faz isso, mas outros, né? Haverá estase quando em uma deliberação ou em uma ação são feitas duas afirmações contraditórias, manifestando-se a existência de um desacordo explícito que iniba a construção colaborativa da interação e da ação comum. Então, de alguma forma, não é Plantin que está falando isso sozinho. Quintiliano já traz um pouco essa ideia, né? Vários outros autores, mas o Plantin ele resgata isso. Eu acho que isso é interessante destacar, né? Porque ele não inventou isso, ele traz de estudos precedentes, clássicos, né? Mas traz esse conceito que é bem interessante, que no final das contas é uma metáfora. Porque eu não tinha previsto falar agora, mas me ocorreu, a palavra estase ela é uma metáfora utilizada na argumentação, na perspectiva dialogal, mas ela não vem só da medicina, ela vem da física também, né? Eu não vou saber dizer agora de onde, em qual artigo eu vi isso, mas é uma metáfora que vem da física, é uma metáfora que sempre está associada a isso, a um bloqueio, de certa forma, né? E o que o Plantin, eu acho que de forma bem interessante, chama na transformação de uma questão, né, argumentativa. Em outros termos, né, a estase, quando em uma deliberação, e aí eu estou falando agora, por exemplo, do mundo jurídico, né, ou uma ação, danos morais, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouco no terceiro e último bloco, né, são produzidas duas afirmações contraditórias, manifestando a existência de um desacordo explícito. Isso é interessante, né? Para pensar nisso, porque o desacordo ele tem que ser explícito, na verdade, porque senão como os pontos de vista... mas eu acho que não necessariamente, porque me ocorre agora, eu não vou mostrar isso aqui por causa do tempo, não está previsto no terceiro bloco, mas o desacordo pode ser implícito também.
mas a estase de alguma forma se mostra, e isso que é interessante tentarmos mostrar como analistas em uma análise, né? Então, a estase, duas afirmações contraditórias, pode levar a uma questão cuja resposta é ambígua, né? Não no sentido pejorativo de ruim ou de mal feito, né? Mas ambíguo no sentido de ter duas perspectivas, duas possibilidades de resposta. E aí isso gera um conflito, né? Então, a ideia de estase, né, está ligada à duplicidade para uma resposta, o que de forma bem interessante, Plantin chama de perspectivas, construção de perspectivas, né? Então é interessante porque no mundo da argumentação, o gatilho de uma atividade, e é Plantin quem está falando isso, o gatilho de uma atividade argumentativa é a dúvida lançada com base em uma questão, o que leva a uma situação de estase, né? Com isso obrigando o interlocutor a justificar o seu ponto de vista. E como uma dúvida demanda sempre uma justificativa, né, a situação argumentativa típica na perspectiva interacional se caracteriza interacionalmente pelo desenvolvimento e confrontação de pontos de vista antagônicos sobre uma mesma questão, né? E como o próprio Plantin diz, essa visão já vem desde a retórica antiga, que é retomada agora por ele, né? É interessante isso porque no mundo das teorias, das concepções teóricas, como eu falei no começo, lá no primeiro bloco, a gente sabe, fazendo uma reflexão, que dificilmente uma teoria surge do nada, né? Ela sempre vai se apropriar de outras teorias, um pouco como faziam os modernistas, né? Você faz a deglutição e tenta transformar a partir daquilo que já existiu, os clássicos. Tanto é que quando a gente fala de Aristóteles hoje, a gente nunca pode ir muito ao pé da letra, porque Aristóteles falava aquilo. Eu acho que se a gente mostrar que Aristóteles já tinha um pendor, já se preocupava com determinada acepção, isso já é uma forma interessante de fazer referência. Não a Aristóteles como argumento de autoridade, ele falou, né? Porque a pragma dialética, as escolas, os próprios filósofos, eles já questionam de certa forma Aristóteles, né? Mas não jogam a criança com a água do banho, né? Veio o que tem de interessante ali, o que cabe nessa deglutição, né? E aplica nos nossos dias. De certa forma, essa é uma dinâmica, uma tônica no trabalho de argumentação, de teórico, não de argumentação, teórico. E isso a gente vê na perspectiva interacional, né? Então vejam, o Plantin deixa claro, né, que ele não está inventando o conceito de estase, que essa ideia, né, de questão argumentativa, de situação argumentativa, já vem desde a retórica antiga. E é interessante fazer essa referência para não vender inédito algo que não necessariamente seja inédito, mas um olhar inédito, que eu acho que é o que essa perspectiva traz, né, possibilita. Então, eu gosto muito de trabalhar com imagens, de tentar desenhar, né, aquilo que eu estou tentando mostrar numa análise. E na minha tese, por exemplo, eu vou mostrar isso também na terceira parte. Eu sempre tentei construir a relação entre A e B, entre os interactantes, as pessoas que interagem numa relação, de forma de diagrama, né? Tentando mostrar de que forma o conflito entre A e B se estabelece. Então a gente vai ver isso. O conceito de estase está ligado, é indissociável do conceito de questão. Até vou fazer já uma observação aqui interessante, porque eu escrevi um texto que está no prelo, e ali eu fiquei me perguntando, né, quem veio primeiro, a estase ou a questão argumentativa, dentro da perspectiva dialogal. E já nesse texto eu falo que é meio que o ovo e a galinha quem veio primeiro, né? Mas de qualquer forma, a questão argumentativa, como a gente já tinha visto, ela está ligada à estase no sentido de, né, a partir de uma estase, né, a noção de questão argumentativa corresponde à noção médica de estase. Então as coisas estão interligadas. Desse modo, e aí é Plantin que está dizendo, haverá questão argumentativa quando a circulação do discurso é bloqueada por uma contradição ou por uma dúvida. A argumentação buscará estabelecer o fluxo normal do debate. Veja que a gente está retomando um pouquinho o que eu acabei de falar quando eu defini estase, né? Então isso é interessante.
mostra como esses dois conceitos são indissociáveis de alguma forma, né? Então eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nos seus trabalhos o Plantin fala, por exemplo, que acepções da palavra questão, né? Então ele fala que a palavra questão pode significar questão marcada, né? Questão tópica ligado a topos, né? Então a questão marcada, né, pode ser uma pergunta falaciosa, por exemplo, né? Você ainda continua chegando atrasado, né? Essa é uma pergunta falaciosa, uma questão marcada, por exemplo. Uma questão tópica, quando traz alguma questão ligado a costumes, né? Algum pressuposto, e aí ele fala de questão argumentativa. Como é que ele define? Materializa-se na confrontação discursiva em torno da qual se configura uma situação argumentativa estática, né? Isso é interessante. E a questão retórica, que a gente já sabe, é aquela pergunta para a qual já temos uma resposta. Então, o Plantin ele tenta mostrar várias exceções da palavra questão, ok? Para falar de questão argumentativa. E aí, uma palavra-chave que surge, vejam, para a gente não se perder, a gente estava falando de estase ligada à questão argumentativa. E nesse bojo nós temos a ideia de antifonia. Só um minutinho. O que é a antifonia, né? Significa que todo discurso pode ser contestado, todo discurso traz em sua essência um contradiscurso. Então, antifonia está ligado a vozes aí sim, né? Mas, digamos, no sentido bakhtiniano, só que na perspectiva dialogal a gente fala em discursos, né? Que são necessários para que haja a estase, para que haja o conflito, né? No final das contas. Então, a palavra antifonia é uma palavra-chave. E é muito interessante, fazendo agora um parêntese, né? Que essa questão argumentativa sobre a qual fala Plantin está muito ligado, se a gente parar para pensar, com as fases daquela primeira etapa da pragma dialética, né? Quero deixar claro que a pragma dialética ela passa por várias etapas, né? Várias reformulações. Mas na primeira etapa, isso eu acho que não mudou, né? Eu não sou um profundo conhecedor da pragma dialética, mas a pragma dialética, para que haja uma argumentação, é necessário que haja uma confrontação primeiro, que seria uma estase. Eles não usam a palavra estase, mas né? E depois a abertura. Então, para eles é importante, né, que as partes concordem que há um desacordo. E a partir disso, a argumentação começa. Não é isso? Então, é muito interessante porque a perspectiva dialogal não está longe, de alguma forma, da pragma dialética nesse sentido, né? Então, eu estou mostrando o estreitamento entre, né, a conexão entre perspectivas. E aí, é interessante voltar àquilo que a gente falou rapidamente no primeiro bloco sobre a visão descritiva e a visão normativa, tá? Porque para o Plantin, ele acha, assim, ele acredita, né, que a perspectiva dialogal ela é descritiva e não normativa, porque, por exemplo, a pragma dialética é normativa, né? Tá? Por quê? Porque você precisa seguir todos aqueles passos, senão você vai infringir uma regra. A perspectiva dialogal, ela é descritiva e nesse sentido ela é até um pouco mais complexa, segundo Plantin, porque ela faz uma síntese entre as visões descritiva e normativa, colocando a tônica, o ponto de partida na interação. Ou seja, você não só vai mostrar a questão metadiscursiva, como a gente falou no primeiro bloco, né? Mas você também pode fazer ilações, né? E tentar compreender como o raciocínio se construiu. É isso? Então, o pressuposto, né, da perspectiva dialogal é descritivo, né? Que pode ser resumido pela presença de um discurso e um contradiscurso em torno de um assunto, questão que gera uma estase. Não é isso? E isso vai se resolver ou não, tá? Nesse sentido. E aí vem uma das nessa discussão teórica, né, dos fundamentos,
vem uma constatação que eu acho muito interessante, mas eu acho que talvez seja o ponto, a tônica da perspectiva dialogal, que é muito explorado. O Grácio ressalta muito isso, mas a partir do que Plantin falava, então a gente falou do pressuposto descritivo da teoria perspectiva dialogal. E o que seria o pressuposto normativo, né? Então, o Plantin diz que as regras, na perspectiva dialogal, você não parte de uma tábua de mandamentos, tem de ser assim, né? A questão da deontologia que a gente falou no primeiro bloco. Mas na perspectiva dialogal, o que eu acho mais instigante, né, a mim e Rubens interessa mais, é que, segundo Plantin, a regra, existe uma regra, na verdade, né? Mas nem sempre essa regra está clara para quem participa do jogo dialogal. E às vezes, quando a gente faz a descrição, a gente percebe isso, né? Então, o Plantin diz, e eu acho que esse realmente é um ponto fulcral dessa segunda parte de tudo que a gente está falando hoje, né? É que a regra do discurso de um está no discurso do outro, na interação. A gente nunca sabe o que vai encontrar, no final das contas. É sempre uma caixinha de surpresa. Quando a gente analisa, né, a partir da perspectiva dialogal, uma interação argumentativa. E quando é que uma interação é argumentativa na perspectiva dialogal, a gente já sabe, né? Quando existe uma dissonância de pontos de vista. Você olha, você coloca uma lupa desse tamanho na interação, né? Você aguça os ouvidos porque, enfim, existe a fala, a voz, enfim, tá? A gente nunca sabe o que vai encontrar, e eu vou tentar mostrar isso daqui a pouco para vocês em breves excertos, mas essa fala de que a regra do discurso de um está no discurso do outro, eu acho que é um grande diferencial nessa perspectiva, né? É tentar entender como essa perspectivação de mão dupla funciona. Plantin diz, né, e aí com cara de definição, que a argumentação é uma forma de interação problematizante formada por intervenções orientadas por uma questão. Então, o que eu concluo? Né, que apesar de a regra do discurso de um estar no discurso do outro, né, essa interação problematizante é que vai me permitir ver o que funciona como argumento ali dentro, naquela interação. Né? Eu acho que isso é o mais interessante. Então, nesse contexto, a situação argumentativa típica define-se devido a uma confrontação de pontos de vista, né? Adquirindo ali valor argumentativo todos os elementos semióticos que de alguma forma se relacionem com a questão problema. E aí eu acho interessante destacar o que a gente falou no primeiro bloco, né? Que elementos semióticos, né, tem a ver com a questão metadiscursiva de alguma forma, né, que ajudam a construir uma interação, né? Então, mais uma vez, por essa fala de Plantin, a gente vê o quê? Que a ideia não é só catalogar argumento, reforço o que eu falei no primeiro bloco. A ideia não é só catalogar argumento, né, ver qual é o argumento mais forte, argumento mais fraco, mas entender como esses elementos semióticos nessa confrontação de pontos de vista estásica no primeiro momento se desenrolam, na verdade, né? Ou não, indo para um lado, indo para o outro e por aí vai, né? Então, interessante dizer que nesse bojo a argumentação é vista como prática, na verdade, né? Como argumentação efetiva. Eu costumo dizer também, e aí já é minha leitura, na perspectiva interacional você coloca a mão na massa, né? Você vai lá e trabalha, você, de alguma forma, você usa aquilo ali, você interage de alguma forma né? Sem interferir, né? Com o que você está analisando. Então, tudo que pode funcionar, né, como argumento tem um valor notável ali, né? Então não é só uma premissa que antecede uma conclusão que pode estar intimemática ou não, né? Então eu acho muito interessante quando os autores que trabalham na perspectiva dialogal falam em valor argumentativo, né? Porque às vezes
uma expressão facial, um tom de voz, como a gente já disse, tem valor de um argumento, né? Enfim, então é interessante isso. Então, quando a gente fala em questão, é uma questão problematizante, né? Que, resumindo, sintetizando, que invoca pelo menos dois discursos, não é isso? Tá? Uma dada situação linguageira começa a tornar-se argumentativa quando se manifesta uma oposição de discursos. Isso é muito importante, né? Tá? Que é o que a gente chama de díptico argumentativo, como eu já falei, né? Indica a dimensão de interação inerente à troca argumentativa e vê o discurso do outro como determinante dos caminhos, dos argumentos que eu vou invocar. Então, de um ponto de vista analítico, a descrição das normas que subjazem as argumentações correntes é ela mesma um dos objetivos da análise argumentativa. Então, olha que interessante. Comparando com a pragma dialética, por exemplo, a pragma dialética já tem as suas normas. Você só precisa identificar onde elas estão ali no discurso, né? Na perspectiva dialogal, né, às vezes o meu papel de analista é descrever aquelas normas, é tentar colocar à tona. Então, de uma forma, eu vejo que a perspectiva interacional, nós como analistas, tentamos fazer um pouco isso. A gente vai até a cena do crime, né? E vai tentar entender a dinâmica, o que aconteceu ali, como se construiu aquilo ali, como se chegou a determinada conclusão, né? Se não se chegou a determinada conclusão, porque a estase pode não se desfazer, na verdade, né? O caráter normativo da perspectiva dialogal não é, por exemplo, como algumas perspectivas, que a resolução do nó é obrigatória. Na perspectiva dialogal, o nó pode não se desfazer, mas a minha função como analista é mostrar como o nó se fez, na verdade, né? Nesse sentido ela é descritiva. Então, observar as regras do discurso do outro, né? De um discurso do outro, é um trabalho que exige um pouco aquela parafernália lá dos detetives, né? De colocar uma lupa e tentar entender o que aconteceu 3 minutos antes do golpe fatal, por exemplo, né? Então é um pouco interessante isso. E tentando sintetizar, transformar um assunto em questão argumentativa, está ligado à ideia de problematização, de problematizar alguma coisa, né? Então, independentemente de se tratar de texto oral ou escrito, né? Uma situação argumentativa, para existir, né? A presencial ou a distância, porque não é só o diálogo que conta, A falando com B, né? Mas essa interação entre dois discursos, e para que haja a questão argumentativa e a estase, é necessário que haja discursos antagônicos, né? Só reforçando. Então, de acordo com o modelo dialogal, tem valor argumentativo todos os elementos semióticos articulados em função de uma questão suscitada, questão ou dúvida, né? E por aí vai, tá? Então, a dúvida evidenciada por um locutor é um ato reativo, por meio do qual o interlocutor se recusa a ratificar no turno de fala uma interação. Então, a estase, às vezes, ela acontece como um ato reativo, né? No final das contas. E isso é interessante, na perspectiva. Mais umas palavras, né, sobre a questão argumentativa, né, e que eu acho que sintetiza bem essa ideia, tá? Willard, um autor que fala sobre interação argumentativa, ele é muito utilizado por Grasso nas suas obras, não por Plantin. Plantin cita muito en passant, né? Mas eu conheci um pouco do Willard pelas referências do Grasso. Então ele fala uma frase, o Willard, né? Que diz assim: são precisos dois para dançar um tango, né? Então é muito interessante porque na perspectiva dialogal é isso, são precisos dois para dançar um tango, no final das contas, né? Você não dança um tango sozinho, então não vai haver uma questão argumentativa se não houver
A e B, no final das contas, né? Isso é bem interessante. A e B gerando uma questão estásica, né? Tá? Então, continuando aqui, dando um exemplo. Esse exemplo ele tá em Graço 2009, né? Se alguém diz assim, fecha a porta, né? Isso é um ato de fala, né? Que pode ser desencadeador de uma ação ou não, pode ser meramente informativo, pode ser uma bronca, né? Acabou. Essa seria a situação 1. Alguém diz, fecha a porta, né? E alguém responde, e quem és tu? Está no português europeu, né? Que é um exemplo que eu retirei do Graço. E quem és tu para me mandar fechar a porta, né? Aí, olha que interessante. Se eu simplesmente digo fecha a porta como um ato de fala, né? Ele é desencadeador de uma ação. Mas, se alguém reage a esse ato de fala e diz assim, mas quem é você para me mandar fechar a porta? Aí, né, eu posso ter o início de uma situação argumentativa, de uma questão argumentativa, que vai, por exemplo, questionar a autoridade de A mandar B fechar a porta. Então, é um pouco essa ideia, na verdade, são necessários 2 para dançar um tango, né? Se não houvesse essa reação de B e essa problematização sobre autoridade e fechamento de porta, ali eu não teria uma argumentação, eu não construiria, e só vai haver uma argumentação se isso, né, for problematizado. Então, eu também nunca tinha pensado nisso, mas pode soar engraçado, jocoso, né? Mas é como se houvesse uma DR aí, sabe? Uma linguagem dos jovens, sem DR, com DR, né? Então, o discutir a relação, em tese, de alguma forma, não em tese, mas seria trazer 2 perspectivas a partir de uma questão, né? É interessante. Porque se não há essa problematização, não tem tango, não se dança tango sozinho, né? Então acho que isso é interessante. Uma questão muito, muito importante também, que a gente pode confundir ao falar de perspectiva dialogal, é que a mera possibilidade de um conflito, né, já pode ser uma condição necessária para a rotulação de um discurso como argumentativo, mas não é suficiente. Por quê? Né? Tentando retomar o exemplo. Então, se eu digo assim, vamos ver um filme que acabou de entrar em cartaz, Roma, né, do Cuarón, entrou em cartaz agora essa semana, recomendo inclusive. Roma é um bom filme, né? Você sai do cinema, entrou no Netflix, aí você fala assim, Roma é um bom filme, para alguém que assistiu com você. Aí a outra pessoa fala, eu achei o filme mais ou menos, né? E acabou a conversa, vamos falar no dia. Então aí você tem a possibilidade de um conflito, que é uma condição necessária para que haja a perspectivação de pontos de vista, mas não é suficiente. Por quê? Se eu digo Roma é um bom filme e alguém falar eu não gostei, e fica por isso mesmo, você não tem ali um conflito, você não tem uma argumentação, na verdade, né? Porque meros enunciados de tomada de posição, e é Marianne Doré que fala isso, né, que também é uma autora que trabalha a perspectiva interacional. Ela diz, né, ela reforça o que o Proudhon fala, que meros enunciados de tomada de posição, na verdade, né, não fazem uma questão argumentativa se tornar uma argumentação, na verdade. Não transformam uma questão numa questão argumentativa. Acho que é mais claro falando assim, né? Agora, se dizer Roma é um bom filme, eu não gostei, e a partir daí, né, vocês vão discutir aspectos do filme e delinear, né, de forma antagônica pontos de vista, aí sim eu posso dizer que eu tenho uma questão argumentativa. Isso é interessante, né? Então, a gente já está na segunda metade, né, da nossa fala, um pouco além já, eu vou falar no máximo 1 hora para não ficar muito pesado, né? Temos ainda 20 e poucos minutos. Eu vou
falar um pouquinho do dispositivo triangular ou tríptico argumentativo, né? Tríptico de três, de trio, né? Que é muito explorado pelo Platão, né? Então, na teoria da argumentação com foco na interação, ela é considerada um modelo trilogal, na verdade, que traz papéis de atuação, né? E a atuação de atores e atuantes, na verdade. Então é isso que eu vou falar nessa parte. Então, do dispositivo triangular, né? O tríptico argumentativo. Então, questão interessante, né? Quando a gente fala em perspectiva dialogal, né? A gente não fala basicamente em fazer análise do discurso em várias acepções, né? Porque a análise da argumentação, na verdade, né? Por exemplo, e isso é um pressuposto da perspectiva dialogal, ela vai além do dialogismo. E aí eu queria deixar uma questão bem clara, que é bem interessante, né? Porque ela parte do díptico argumentativo. O que é o díptico? Lembrando, é a presença de um discurso, de um outro discurso, numa situação argumentativa. Mas o que eu queria reforçar aqui, né? A questão da perspectiva, por exemplo, dialógica. Né? Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas já estamos nisso. A perspectiva, porque assim, a perspectiva dialogal, ela é dialógica, inquestionavelmente, né? Então, a perspectiva dialogal, ela parte do dialogismo, mas não se restringe a ele, né? Então, isso é interessante. Eu vou tentar mostrar isso daqui a pouco, né? Então, uma teoria da argumentação com foco na interação centra-se na dissonância de perspectivas em situações de interação. Interessa ali o modo como o assunto em questão é configurado pelas partes, a gente já falou disso, eu acho que está claro, né? Então, Platão diz que a argumentação é uma atividade trabalhosa, tanto do ponto de vista cognitivo, né, tentar entender como se chegou a determinadas conclusões, quanto do ponto de vista da interação. É aí que ele fica, né? E aí ele fala ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que é a seguinte: podemos até não dialogar, mas não podemos não interagir. Então, isso é muito interessante, porque mostra que a perspectiva interacional não é só no diálogo que acontece, mas na interação, né? Na perspectivação de pontos de vista antagônicos. Então, um outro pressuposto, né, dos fundamentos da teoria dialogal e nessa discussão dos fundamentos é que, para o Platão, as argumentações, mesmo as mais complexas, têm suas raízes fincadas nas trocas linguísticas que podem se dar por meio do diálogo, mas não obrigatoriamente e não somente.